Fala galera da 3000, a gente vai iniciar agora a Biologia 4. Bom, moçada, a Biologia 4 ela vem para falar da genética, para a gente relembrar um pouco da genética. E nada melhor para começar o nosso estudo sobre genética do que a primeira lei de Mendel. Afinal de contas, Mendel revolucionou toda essa ciência que é a genética. Bom, moçada, antes de Mendel existiram vários pesquisadores que tentavam explicar como que as características eram passadas de geração em geração. Isso é algo que intriga a humanidade há muito tempo. E Mendel foi o que teve mais sucesso. Qual foi o sucesso de Mendel? Bom, o sucesso de Mendel, moçada, vai estar ligado ao fato de que ele conseguiu conciliar uma ervilha e matemática básica. Como assim, professor? Bom, moçada, por que a ervilha? Vamos primeiro situar aqui o contexto histórico. Mendel era um monge agostino, vivia lá dentro do seu monastério, e lá dentro, moçada, ele não tinha muito espaço. Por não ter muito espaço, não tinha como cultivar, sei lá, elefantes, girafas, para tentar entender a transmissão de características genéticas. E ele nem poderia usar moscas, como muitos cientistas da época acabavam usando as moscas, porque dentro do monastério muita mosca não ia pegar muito bem para a questão de transmissão de doenças. Então, qual foi a grande sacada dele? Vou usar a ervilha. A ervilha vai apresentar um cultivo muito fácil, é muito rápido você cultivar a ervilha, ocupa pouquíssimo espaço em um vasinho pequenininho, molecada. Um vasinho, sei lá, mais ou menos isso aqui de diâmetro, dá para botar em uma planta de ervilha tranquilamente. Ela cresce muito rápido, gera muitos descendentes e tem características físicas marcantes, porque o Mendel, cara, ele não tinha muitos equipamentos. Então, qual foi a sacada dele? Bom, eu consigo ver a olho nu nas ervilhas uma grande variedade. Então, eu vou seguir a partir desse princípio. Outro detalhe que foi fundamental é o fato de que as ervilhas são hermafroditas. Ele sabia como era a reprodução das plantas, ele tinha esse conhecimento. Então ele conseguiu facilmente fazer a autofecundação para controlar quem estava cruzando com quem, que plantinha estava cruzando com outra plantinha. Se ele deixasse isso em um ambiente aleatório, ele não ia ter esse controle. Então por isso foi bastante importante essa característica. E, como eu falei, alcança a maturidade sexual extremamente rápido, coisa aí de 8 semanas, a ervilha já nasceu, cresceu, já está se reproduzindo, servindo de comida até mesmo para os outros padres, monges lá do monastério. E por que a matemática básica, moçada? Bom, naquela época, uma das ciências que era extremamente aceita, bem vista pelos olhos da igreja, era a matemática. Então ele conseguiu, com uma matemáticazinha bem básica, bem fuleira, uma regrinha de 3, uma multiplicaçãozinha de potência, responder a um dos maiores enigmas até então da sociedade, que era como se transmite as características genéticas. Então vamos ver como é que foi isso daí. Bom, qual foi a ideia de Mendel? A ideia de Mendel foi o seguinte, moçada. Ele pegou 2 plantas de ervilha. Falou assim, quer saber? Eu vou ver se ele é uma linhagem pura. Ele passou 2 anos cruzando essa planta. Vamos a um exemplozinho aqui de leve. Por exemplo, aqui ele pegou uma plantinha que tem a semente verde, passou 2 anos cruzando essa plantinha verde com a verde, verde com a verde, verde com a verde, e sempre nascendo plantinhas verdes. Sempre, sempre, sempre. Fez a mesma coisa com a plantinha amarela. Passou 2 anos cruzando a plantinha amarela com a plantinha amarela, assim, direto. E sempre estava vindo plantinha amarela. Tudo bem até aí? Bom, e aí qual foi o próximo passo? Bom, agora que eu sei que elas são de linhagens puras, não estão misturadas, não são vira-latas, são linhagens puras. Quer saber? Eu vou misturar as duas para ver que merda que vai dar. Vamos ver. Não sei, tô aqui, tô de bobeira. Então, ele foi lá e pegou e cruzou a planta verde com a planta amarela. Na ideia dele, a característica ia se dividir meio a meio, sei lá, ia fazer qualquer outro tipo de combinação. Só que não foi esse o resultado que ele obteve. O resultado que ele obteve foi o seguinte: 100% do cruzamento dessa planta verde com essa planta amarela aqui, ó, de linhagens puras, ao qual ele chamou de geração P, P de parental, tá, molecado? Ele chamou de geração parental, deu 100% de amarelo. Ué. Aí ele ficou intrigado. Falou, ué, que merda é? Cara, não tô entendendo.
Para onde que foi a característica verde? Simplesmente desapareceu da face da Terra? Cara, isso não faz muito sentido. Então, qual foi o segundo passo de Mendel? Quer saber? Já estou aqui mesmo, já não estou entendendo mais nada. Tudo que eu imaginei foi por terra, acabou. Cara, quer saber? Eu vou pegar a F1, que é a geração que veio da geração parental, e vou cruzar com ela mesma. Afinal de contas, é uma plantinha hermafrodita e é fácil de fazer isso. Mendel pegava o pincel, sujava de pólen, e ia lá na parte feminina da plantinha e acabava fazendo a função da abelhinha, né? Acabava fazendo a fecundação. Quando ele fez isso, ele cruzou plantinha amarela, não pura mais, cruzou com outra plantinha também não pura. Na teoria dele, anteriormente, quando eu cruzei planta amarela com planta amarela, sempre veio planta amarela. Cruzando aqui agora mais uma vez planta amarela com amarela, também vai vir planta amarela. Só que não foi isso que aconteceu. O que aconteceu é que ele obteve uma proporção matemática de 3 plantas amarelas para uma verde. E essa plantinha verde aqui, ó, é verde igual à geração passada, igual à geração parental. Não houve nenhum tipo de diferença, ela não é menos verde pelo fato de ter vindo de 2 amarelas. Nada disso, ela é exatamente igual. Nesse momento, moçada, que a mente de Mendel expandiu no universo. Através dessa observação, ele conseguiu obter inúmeras conclusões matemáticas que faziam todo sentido, que são o seguinte. Ele vai dizer o seguinte, que todas as características genéticas, é claro, são condicionadas por um par de fatores. Fatores que ele não nomeou, tá, molecada? Ele simplesmente falou fatores. Ele não tinha o nome gene ainda. Pô, ele estava acabando de descobrir. Vamos dar um refresco pro cara. Cada um desses fatores, já que é um par, cada um desses fatores vem dos seus ancestrais. Um vem do papai, o outro vem da mamãe. Tudo bem até aí, molecada? Então, ó. O fator que se expressa com apenas uma única cópia, ou seja, eu só preciso ter um fatorzinho desse tipo para a minha característica aparecer, como é o caso lá da plantinha amarela. Eu só preciso de um fatorzinho amarelo para ser amarelo, independentemente de qual seja o outro. Então, ó, eu vou chamar esse cara que só precisa de um de dominante, de gene dominante. Agora, se eu preciso de 2 cópias para a minha característica aparecer, eu vou dizer que eu sou recessivo. E ele foi além, molecada. O Mendel não tinha a noção de como a meiose era feita, mas ele conseguia observar que isso acontecia quando ele disse que durante a formação dos gametas, cada par de fatores segregava-se de tal forma que cada gameta recebia apenas um desses fatores. Ou seja, na prática, o que isso quer dizer, professor? Quer dizer o seguinte, aqui eu tenho um exemplo, eu peguei 2 pessoas heterozigotas, ou seja, azão, azinho. Cara, eu peguei essas 2 pessoas. Essa pessoinha aqui, ó, ela pode fazer, vamos supor que seja um homem. Esse cara aqui, ele pode fazer um espermatozoidezinho contendo azão ou azinho. Afinal de contas, lá na explicação de Mendel, ele disse que vai segregar, né, esse par, vai apenas um para os gametas. No caso de uma mulher, a mesma história. Eu vou ter um óvulo contendo o azão, o gene dominante, e outro óvulo contendo o azinho, que é o gene recessivo. Como que eu vou fazer o cruzamento dessas possibilidades? Simples. Eu pego o tipo de gameta que o pai vai fazer, pode fazer, e coloco aqui na vertical. E na horizontal eu coloco quais são os tipos de gameta que o outro progenitor está fazendo. A mãe, por exemplo, está fazendo. Que no caso aqui são iguais, afinal de contas eu estou cruzando 2 heterozigotos, assim como o papai Mendel fez. E aí vai funcionar o seguinte, o cruzamento. Azão com azão vai formar um indivíduo, azão. Peraí, professor, deu um lagzinho aqui para mim. Molecada, se o espermatozoide que contém um azão achar o óvulo que contém azão, eu vou formar um zigoto azão. Tudo bem? É exatamente isso na prática que eu estou falando para vocês. Agora, se o espermatozoide azão achar o óvulo azinho, eu vou formar um indivíduo, um zigoto, azão,
azinho. Agora aqui, o espermatozoide contendo azão. Acha o óvulo contendo... Perdão, o espermatozoide contendo azinho. Acha o óvulo azão. Vai formar azão, azinho. Na hora de escrever, moçada, o dominante ele sempre é escrito na frente, independentemente se está vindo do pai ou da mãe. Dominante sempre escrito na frente. E por último, eu vou ter aqui ó, o indivíduo recessivo. Espermatozoide azinho, achando o óvulo azinho. Olha que interessante, moçada. Nessa tabelinha eu tenho 1, 2, 3, 4 possibilidades. Dentre essas 4 possibilidades, 3 delas vai me dar a característica dominante. Lembrem-se, para ser dominante eu só preciso de um alelo só. Se eu tenho um azão, não interessa qual é o meu outro alelo, eu já vou ter a aparência do dominante. Então, ó, esse cara é dominante, esse cara é dominante, esse é dominante, esse daqui já é recessivo. E olha só, ele obteve uma proporção de 3 dominantes para 1 recessivo. Foi exatamente isso que o Mendel obteve aqui, ó. Ele obteve 3 dominantes para 1 recessivo. Por isso que a matemática fez todo sentido na mente dele, porque ele simplesmente conseguiu comprovar matematicamente o que estava acontecendo. Tudo bem? Bom, moçada, uma regrinha extremamente importante na genética, que é a regrinha do O, do E e do OU. Bom, primeiramente, no Enem nunca vai ser o OU. Em biologia, quando envolver probabilidade, nunca vai ser o OU, sempre é o E, certo? E o que isso quer dizer, moçada? Toda vez que lá no texto vai estar lá te falando sobre uma característica genética que provavelmente você nunca viu na vida, sei lá, fenilcetonúria. Putz, professor, não sei o que é isso. Molecada, dá a mínima importância para o nome da doença. Foca se a doença é dominante ou recessiva. Aí sim faz muita diferença para o nosso pensamento, para a gente conseguir alcançar a resposta. Tudo bem? E aí vai estar lá escrito texto imenso. É Enem, né, gente? Texto imenso. E no finalzinho vai estar o seguinte. Eu quero saber a probabilidade de nascer com a doença e menino. Ou e menina. Esse ezinho no texto, moçada, quer dizer que você vai ter que multiplicar as probabilidades. Eu vou ter que pegar qual a probabilidade de nascer com a genética que eu quero, mais a outra variável, que no caso, o sexo dessa criança, se ela vai ser menino ou menina. Tudo bem? E aí é só eu multiplicar a questão de fração. Multiplicação de fração, espero que seja tranquilo. É tranquilo pra gente. Show. Ah, professor, mas e a regrinha do OU? Cara, para biologia eu não conto. Lá na matemática até vai contar, mas pra gente aqui, não. Bom, para finalizar, quase finalizando na verdade, heredograma. Isso daqui é bem tranquilinho. Vocês do terceiro ano já viram bastante disso daqui lá no segundo. Quadradinho significa homem, bolinha significa mulher. Quando há esse traço ligando um no outro, significa casamento. Na verdade, eu estou falando que houve aí um filho. Se apresentar a corzinha pintadinha, moçada, significa que ele é afetado. Mas espera aí, professor, ele é afetado pelo quê? Cara, ele vai ser afetado pelo que o exercício está te falando, pelo exemplo que o exercício está te dando, tudo bem? Quando tiver mais ou menos pintado assim, é raro, tá, molecada? Hoje em dia, cada vez menos está vindo assim. Quando tá pintadinho assim, só a metadinha significa que é heterozigoto. Tudo bem? E outra coisa que é importante falar é que esse losango aqui, ó, às vezes cai porque ele significa sexo não definido. Fala assim, nasceu uma criança, nasceu um indivíduo. Ele não foca na questão de qual é o sexo da criança. Não faz diferença nesse exercício saber se é homem ou mulher. Mais à frente, a gente vai ver que tem características genéticas que influenciam se você pertence ao sexo masculino ou ao sexo feminino. Bom, vocabuláriozinho, eu sei que são muitos termos, e esses termos, moçada, é metade do caminho para a gente acertar a questão. Por quê? Porque se eu entendo quais são os significados dessas palavras, a linha de raciocínio fica mais fácil para mim. O que é gene? Gene é um pedaço do DNA que vai fazer alguma coisa, que vai fazer uma proteína, que vai fazer alguma estrutura do seu corpo, da sua célula. Alelo é a variação desse gene. Exemplo. Gene cor do olho.
Todo mundo tem esse gene. Todo mundo tem uma corzinha no olho. Agora, qual é a cor desse olho? A cor desse olho é o que a gente chama de alelo. Eu posso ter o alelo azul, eu posso ter o alelo verde, o preto, o cinza, enfim. Homozigoto. Homozigoto é quando o indivíduo tiver dois alelos iguais, azão-azão ou azinho-azinho. Lembrem-se, azão-azão e azinho-azinho são homozigotos, certo? Só que azão-azão é homozigoto dominante e azinho-azinho, homozigoto recessivo. Heterozigoto é quando os alelos forem diferentes, é um indivíduo azão-azinho. Genótipo, isso é muito importante, tá, molecada? Cai direto, envolvendo esses dois termos, genótipo e fenótipo. Genótipo é a sua constituição genética, é aquilo que você nasceu, é o seu original de fábrica, aquilo que não vai mudar, tudo bem? Já o fenótipo é o nosso corpo interagindo com o ambiente, e aí pode haver algumas modificações. Por exemplo, se eu vou ao sol, pego o sol direto, eu vou ficar um pouco mais moreno. Não quer dizer que na minha constituição genética está dizendo para ter aquele tom mais escuro, mas sim pelo fato de que eu estimulei a minha pele a produzir mais melanina através dos raios UV. Tudo bem? Bom, molecada, espero que vocês tenham curtido a aula de hoje. Não se esqueçam, façam os exercícios lá na plataforma, eu estou acompanhando vocês. Na última aula nossa, a porcentagem de alunos que fizeram o exercício foi um pouco baixa. Então, eu estou verificando, eu vou avaliar vocês, hein? Façam os exercícios. Um beijo, até breve. Saudade, meus amores!